Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer o convite da UERJ, curso de Direito, para essa live, para falar de um tema tão atual, que é o tema da responsabilidade civil e da responsabilidade em geral, não só civil, mas também administrativa, do gestor público em período de pandemia. Então, quero agradecer o convite da UERJ, quero agradecer o convite feito pelo meu querido amigo e professor Daniel Queiroz, agradecer a todos que me ajudaram aqui na parte também da assistência técnica para entrar nessa live, agradecer ao Vitor, que me preparou aí para conhecer o sistema e poder falar um pouquinho com vocês nessa manhã de sexta-feira. Eu quero agradecer a presença de todos vocês também que estão aqui assistindo, não é fácil, a gente sabe que é um momento atípico de pandemia e que traz novos desafios, e um dos desafios que nós temos enfrentado, que é típico da nossa modernidade ou pós-modernidade, para quem preferir, e desse período específico de isolamento social, é uma verdadeira pandemia de lives, né? Então, a gente tem uma concorrência muito grande de vídeos, de lives sobre conteúdos jurídicos. Isso é positivo, porque tem muita gente falando e debatendo sobre questões importantes, mas é difícil a gente atrair, então, um número grande de alunos e de interessados, de profissionais, para assistir uma live quando nós temos outras lives também acontecendo. Mas eu quero agradecer porque temos aqui uma presença bem interessante, de alunos da UERJ, de pessoas de fora da UERJ que estão assistindo a gente no YouTube. Então, aqui fica o meu agradecimento inicial para todos vocês que estão, de alguma maneira, contribuindo para essa nossa conversa de hoje. Bom, o tema da aula, como eu disse, é responsabilidade do gestor público em tempo de pandemia, em período de pandemia. É um assunto, como eu disse, bastante atual, porque o próprio Supremo Tribunal Federal trouxe o seu entendimento em relação a esse assunto, quando julgou a constitucionalidade da medida provisória 966 de 2020. Eu vou falar da medida provisória, vou falar do entendimento do Supremo, mas antes de falar disso especificamente, antes da gente tratar propriamente da responsabilidade civil do gestor em período de pandemia, eu quero primeiro dizer algumas palavras em relação aos desafios para o gestor público atualmente e os desafios relacionados à sua responsabilização pessoal. Nós já vivenciamos há algum tempo aquilo que muitos denominam de administração pública do medo, para se relacionar, essa expressão, a uma situação na qual o gestor público, basicamente, por melhor que seja a sua intenção, ele basicamente vai ter, ao final da sua gestão, quando sair do cargo, uma ação de improbidade para chamar de sua. É muito comum hoje apontar o dedo para o gestor público e imputar-lhe um ato de improbidade administrativa ou um outro ato qualquer ilícito praticado que vai gerar algum tipo de sanção ou de responsabilização no âmbito do Tribunal de Contas, no âmbito do Poder Judiciário, enfim, nas diversas esferas de controle. Então, não é de hoje que as pessoas têm medo de assumirem posições de chefia ou posições estratégicas na administração pública por conta dessa, digamos, facilidade e, às vezes, falta de cuidado por parte do controle externo na hora de apontar o dedo e imputar um ato de improbidade ou outro ato ilícito semelhante para um gestor, por melhor que sejam as suas intenções. Então, como eu disse, sendo um gestor honesto e tentando fazer tudo by the books, né, seguindo lá as orientações dos seus pareceristas, seguindo as orientações técnicas, mesmo assim, muitos gestores públicos acabam tendo que responder a ações de improbidade e outras ações, como eu disse, de responsabilização. Muitas vezes essas ações demoram anos para serem julgadas definitivamente, e durante esse período longo, o gestor público fica com a pecha de ímprobo, com a pecha de um corrupto, ele tem uma sentença favorável de improcedência de uma acusação dessa, de improbidade ou coisa que o valha. O fato é que, durante esses anos todos, a dúvida pairou sobre a sua cabeça. Ele ficou, evidentemente, sem dormir, teve prejuízos na ordem pessoal e profissional. É muito comum que essa decisão ela não tenha a mesma divulgação, a mesma publicidade
em relação àqueles atos iniciais que apontavam aquele gestor como ímprobo. Então, geralmente, se dá uma visibilidade maior quando alguém aponta o dedo para alguém e diz que esse alguém é ímprobo. Isso sai nos jornais, isso é noticiado, todo mundo acha que ele é um corrupto, há um pré-julgamento, a presunção de inocência ela pode valer no papel, mas na mídia, no meio social, aquele gestor ele já é taxado como um gestor corrupto, e amanhã, por mais que ele seja absolvido, como eu disse, muitas vezes a simples existência dessa ação judicial já acaba com a carreira dessa pessoa e muitas vezes gera reflexos negativos também na sua vida pessoal. Portanto, é preciso a gente ter uma certa cautela, um certo cuidado com o tema do controle dos atos administrativos, do controle da administração pública. Isso não significa dizer que não tem que haver controle. Isso não significa dizer que o controle ele não é eficiente em muitos casos. A gente também não pode generalizar e dizer que todo órgão de controle, Ministério Público, procuradorias, quando fazem controle interno, e outras instâncias, como o Tribunal de Contas, generalizar e dizer que o controle ele é mal exercido no Brasil. Mas muitas vezes nós temos alguns desafios em relação a esse controle que acaba sendo essencialmente formalista, acaba sendo essencialmente descontextualizado e não percebe, às vezes, a consequência das suas decisões não só para aquele gestor especificamente, que está sendo objeto de investigação, mas para toda a administração pública. Então, eu queria começar dizendo o seguinte: o primeiro ponto importante para a gente entender a questão da responsabilidade do gestor público é a gente trazer aqui uma noção, me parece importante, da economia comportamental. Quando a gente estuda a economia comportamental, e aqui eu vou fazer alusão aos ensinamentos do Richard Thaler, que foi Prêmio Nobel de Economia. Richard Thaler escreveu um livro magnífico com Kai Susten, Nudge, que traduzindo para o português livremente, empurrõezinhos ou pequenos empurrões, que fala da regulação comportamental, que fala que o Estado deve atuar como indutor das decisões que vão ser tomadas pelos indivíduos. O Richard Thaler e o Kai Susten, eles se baseiam muito na sua obra Nudge nos ensinamentos dos autores israelenses, o Daniel Kahneman, que é bastante famoso, e também o Amos Tversky. O Daniel Kahneman e o Amos Tversky, eles escreveram algumas obras importantes, tem o livro do Kahneman, que é traduzido para o português, Rápido e Devagar, Pensando Rápido e Devagar, na verdade, se você fosse traduzir literalmente. E quando eles falam, portanto, da economia comportamental, eles dizem que é preciso analisar a questão econômica no sentido de que as pessoas reagem aos incentivos que lhes são apresentados. Então, isso vale no campo privado, no campo da autorregulação, isso vale também para o campo da heterorregulação, ou seja, a regulação estatal da economia. Então, as pessoas reagem aos incentivos externos, as pessoas reagem à forma pela qual o incentivo é apresentado. E nessa questão, eles apresentam, numa obra lá da década de 70, 3 heurísticas, ou regras de ouro, que resumem bem esse pensamento. Uma regra de ouro é a ancoragem, ou seja, a ancoragem significa que as pessoas normalmente pensam e elas decidem a partir de dados ou informações que lhes são previamente apresentados, nas perguntas, nas questões que lhes são colocadas. Nós temos uma outra regra de ouro, que é a disponibilidade. A disponibilidade significa dizer que as pessoas costumam analisar os riscos envolvidos nas suas escolhas a partir de exemplos que elas vivenciaram ou a partir de casos que foram divulgados pela imprensa. E, da mesma maneira, uma terceira regra de ouro, a representatividade, que tem relação com os pensamentos e as escolhas que são feitas a partir dos estereótipos. Então, nós temos essas regrinhas de ouro que têm uma relação, na minha visão, com o tema da nossa live. Quando nós percebemos, através de notícias nos jornais nos últimos anos, e especialmente através de alguns fatos que ocorreram, estão sendo investigados, especialmente me refiro à Lava Jato, a gente começa a ter um pensamento, muitas vezes, estereotipado, ou um pensamento generalizante, no sentido de que se ocorreu a Lava Jato, que foi um escândalo de grande magnitude,
Se nós vemos no dia a dia atos de corrupção que são praticados, a tendência é a gente trazer uma generalização e, na generalização, sendo de alguma maneira injusto, dizer que todo gestor público é corrupto. Então, a partir de algumas vivências que nós tivemos, a partir de alguns dados que nós encontramos na nossa realidade, nós somos intuitivamente levados a generalizar, e toda generalização leva a injustiças, a generalizar e imputar a pecha de corrupto a todo gestor, a todo político. Evidentemente que se a gente faz uma generalização como essa, a gente coloca no mesmo balaio os desonestos, os corruptos, efetivamente, mas também colocamos ali as pessoas de bem, as pessoas honestas. Isso é um problema porque, no final das contas, essa generalização leva, portanto, a pecha de ímprobo, a pecha de corrupto, para pessoas que não são efetivamente corruptas, pessoas que são efetivamente honestas. E o lado ruim disso é que a resposta que o ordenamento acaba apresentando, e não só o ordenamento jurídico, mas a resposta que os órgãos de controle acabam apresentando para essa generalização é uma, digamos, intensidade maior na forma de controle, e não só uma intensidade na forma de controle, mas uma intensidade no controle, especialmente num controle formalista, que acaba sendo feito da atuação, em relação à atuação desses gestores públicos. Então, a reação ela é muito facilmente verificada, quando você percebe, por exemplo, em pesquisas com dados concretos, que muitas vezes, por exemplo, o Tribunal de Contas da União entende que foi praticado um ato ilícito, um ato de improbidade, um ato de corrupção por um gestor público, simplesmente porque o gestor público trouxe uma interpretação de um dispositivo legal que é diversa da interpretação que o órgão de controle, no meu exemplo, o Tribunal de Contas da União, entende ser a interpretação mais correta. Então, às vezes, a simples não coincidência de interpretações entre o gestor público e o órgão de controle já leva o órgão de controle a aplicar sanções ao gestor. Muitas vezes, se descuidando, portanto, do contexto no qual a decisão foi prolatada, muitas vezes descuidando do fato de que o dispositivo legal, o dispositivo constitucional é um dispositivo, né? E como qualquer dispositivo, ele tem que ser interpretado, né? A norma é um dispositivo interpretado. E a interpretação, ela não é necessariamente uma interpretação literal, especialmente nos dias de hoje. E se o gestor público faz uma interpretação teleológica, sistemática, ou um outro método qualquer interpretativo, que não seja uma interpretação literal, corre-se o risco de amanhã ser imputado a esse gestor um ato de improbidade ou um ato ilícito, e corre-se o risco de ser aplicada efetivamente uma sanção pelos órgãos de controle. E eu não falo apenas do TCU, eu falo muitas vezes do próprio Ministério Público, quando propõe suas ações de improbidade, dos próprios magistrados, quando analisam, por meio de decisões judiciais, essas ações de improbidade e outras ações de responsabilidade. Né? E não é só Ministério Público, Tribunal de Contas ou magistratura. Eu posso falar também da minha própria carreira. Né? Para quem não sabe, eu sou Rafael Oliveira, sou procurador do município do Rio de Janeiro. As procuradorias, de um modo geral, a advocacia pública também, a advocacia vai exercer um papel de controle, né, do ato estatal, especialmente um papel de controle preventivo do ato estatal. E muitas vezes também esses órgãos de controle interno, de alguma maneira, geram desafios para o gestor público inovar ou tomar decisões fora da caixa. Então, eu não estou aqui querendo, vejam, dizer que é um problema o controle exercido por um órgão específico, por uma instituição específica. Eu estou aqui querendo falar dos desafios do controle e dos desafios que isso gera para o gestor público nos dias atuais. Essas interpretações descontextualizadas, essas interpretações formalistas, muitas vezes, dos órgãos de controle em relação à conduta que foi tomada pelo gestor público, traz alguns resultados que são resultados negativos, na minha visão, pelo menos, né? O que nós temos como resultado é o medo, a administração pública do medo. É o que a gente tem falado muitas vezes, né? Essa expressão ela tem sido muito utilizada, o apagão das canetas.
o apagão das canetas é o medo de tomar a decisão. O apagão das canetas é uma expressão que se refere basicamente àquela situação em que o gestor público tem medo de decidir e não decide. Não decide porque, se decidir, ele sabe que tem um risco enorme, uma probabilidade enorme de amanhã ser responsabilizado perante os órgãos de controle, e mesmo que não seja responsabilizado, digo, condenado, a simples existência de uma acusação sobre ele já vai lhe tirar o sono. Costumo dizer que o gestor honesto, as pessoas honestas, elas ficam com medo de terem uma pecha de desonestidade, ainda que ela não venha a ser confirmada, e elas já não dormem quando tem esse dedo, né, apontado para ela. Ao contrário, as pessoas desonestas, como elas já não têm lá talvez uma linha divisória muito clara entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, a pessoa desonesta ela já está acostumada, já leva isso na conta dela, ela quase que pratica lá a sua improbidade, levando, né, em conta uma fórmula matemática. Ou seja, vale a pena cometer atos de improbidade, porque no final eu ainda vou sair ganhando, mesmo que eu tenha que pagar eventualmente uma multa, mesmo que eu tenha que sofrer eventualmente uma sanção. Então, naturalmente que para o gestor honesto, a gente tem que presumir a honestidade, não generalizar a má-fé. Gostemos ou não, por mais que a gente tenha algumas experiências práticas e perto da gente dizendo o contrário, mas, como eu disse, a gente não pode, a partir da análise da economia comportamental, e generalizar as hipóteses a partir de algumas experiências pontuais que vivenciamos. Mas, enfim, você tem esse medo do administrador público de tomar a decisão. Então, isso leva ao apagão das canetas, que nada mais é do que um fenômeno prático que demonstra que o gestor público muitas vezes prefere não tomar decisões, ou tomar decisões seguras. E qual é a decisão segura? Seguir aquilo que literalmente está na lei, aquilo que literalmente está no dispositivo legal ou constitucional. E muitas vezes essa interpretação literal ela não é possível, digamos assim, ou pelo menos não é a melhor solução, o melhor caminho. Até porque vivemos num ordenamento jurídico plural e muitas vezes temos que ponderar dispositivos que entram em conflito, direitos fundamentais que entram em conflito, normas principiológicas que entram em conflito, e, portanto, a interpretação literal ela não é suficiente. Aliás, se a gente vai destacar hoje interpretações que são necessárias no atual contexto, nós vamos falar de interpretação teleológica, interpretação sistemática, nos conflitos entre direitos fundamentais e princípios, a ponderação, de modo que, hoje, nós vivenciamos um cenário jurídico que incentiva interpretações, muitas vezes, não literais. Pensar fora da caixa. Casos difíceis que não têm uma solução pronta e acabada dada pelo ordenamento. Querer exigir de um gestor público que ele seja uma espécie de um administrador público Hércules, para usar a expressão que o Gustavo Birenboim e o André Cirino utilizaram quando comentaram lá a responsabilidade pessoal do agente público, claro, ali inspirados na doutrina do Ronald Dworkin, né, quando ele falava do juiz Hércules, que era um juiz ideal, que sabia a diferença entre o certo e o errado, e que atuava com perfeição. Essa ideia de um administrador público Hércules, né, que não erra, que sabe diferenciar o que é certo e errado e só toma decisões virtuosas, né, não tem falhas, essa é uma visão abstrata, uma visão metafísica que ela não corresponde à realidade. Se você leva essa exigência para a realidade, se os órgãos de controle esperam do administrador público uma espécie de administrador público Hércules que não erra, e se errar, o órgão de controle vai responsabilizar, nós temos que mudar o quadro. Porque isso é uma aplicação de um entendimento que não corresponde e não pode corresponder à realidade. Nós não podemos imaginar um administrador público infalível. Muito se fala hoje no direito ao erro, o direito ao erro administrativo, ou seja, muito se fala hoje que a gente tem que olhar para o gestor público e reconhecer que ele, como qualquer outro agente, ele pode errar e vai errar. Não é só que ele pode errar, ele vai errar. Tal como acontece em qualquer atuação humana, nós teremos falhas, e para essas falhas teremos, eventualmente, alguns remédios para corrigir essas falhas,
Mas isso não significa dizer que devemos responsabilizar e sancionar todas as pessoas e todos os agentes públicos por supostas falhas. Vamos pensar o outro lado da moeda. Quando o Ministério Público propõe as suas ações de improbidade e elas são julgadas improcedentes, o membro do Ministério Público não é responsabilizado. E não deve ser, porque se o membro do Ministério Público também tiver medo de propor a sua ação de improbidade ou de exercer a sua função, que é essencial no Estado Democrático de Direito, nós teremos um medo no âmbito do Ministério Público e esse medo geraria uma ineficiência da atuação dessa instituição tão importante. Da mesma maneira, o juiz, vamos pensar no juiz, que exerce o controle, portanto, judicial dos atos, em geral, do poder público. Muitas vezes o juiz traz lá, o juiz de primeiro grau traz lá a sua sentença, e essa sentença, essa decisão, ela é reformada em segundo grau ou reformada nos tribunais constitucionais. E o fato da decisão judicial ser reformada significa dizer que aquela decisão estava errada. Isso não gera responsabilidade pessoal do magistrado. Se a gente pensar no legislador, se o legislador traz uma lei que não pega, uma lei ineficiente, uma lei que é criticada, e amanhã ele revoga essa lei, traz uma outra lei, isso não gera automaticamente responsabilidade do legislador, ou do membro do parlamento. Evidentemente que a gente tem que olhar, então, para o gestor público de uma forma semelhante, assim como acontece no Ministério Público, na magistratura, no Poder Legislativo, em outros órgãos de controle, no próprio Tribunal de Contas, quando o Tribunal de Contas traz uma decisão, aplica uma sanção, e essa sanção é anulada no Poder Judiciário, evidentemente que o membro do Tribunal de Contas não vai ser sancionado por isso. Então, é nada mais natural do que errar. O erro, ele é inerente à atividade humana. O erro é importante para a gente aprender com ele e avançar e evoluir. Sem errar, a gente não sabe como evoluir. O erro é importante porque ele traz um certo temor, mas não pode trazer terror ou pavor, mas traz um certo temor para o gestor e para aqueles que atuam, e a tendência é que eles tenham alguma cautela maior, com medo de errar. Eles tentam evitar esses erros a partir de alguns expedientes, como, por exemplo, a oitiva de um técnico, a oitiva de um parecerista, para tentar qualificar a sua decisão. O erro é importante porque traz essas cautelas, mas, repito, não pode você trazer um terror, um pavor para a atuação administrativa. Porque se o gestor tiver medo de errar, as consequências são tão negativas quanto aquelas que você traz para o magistrado que tem medo de errar, para o Ministério Público que tem medo de errar, para o Tribunal de Contas que tem medo de errar. E eu diria, para todos nós particulares, se nós tivéssemos medo de errar e o medo nos paralisasse, nós não sairíamos de casa. Nós não evoluiríamos como pessoa, como sociedade, como coletividade. Então, voltando para a questão do gestor público, quando você tem atuações formalistas e excessivas por parte dos órgãos de controle, uma das consequências é o apagão das canetas, é o medo de errar, e não só o medo, o pavor de errar, o pavor de errar que gera uma, digamos, opção pelo gestor, que é a opção pela zona de conforto. Já que amanhã vão me apontar o dedo, já que amanhã todo mundo vai querer me responsabilizar se eu tomar uma decisão não literal, uma decisão fora da caixa, eu prefiro não decidir. Para usar uma expressão de um querido e saudoso amigo, um grande mestre, o professor Marcos Juruena Vilela Souto, e ele já falava disso há muito tempo, ele dizia o seguinte: dorme tranquilo quem indefere. Dorme tranquilo quem indefere. É muito mais fácil você, como parecerista, dizer não para uma política pública inovadora do que dizer sim. É muito mais fácil o gestor público dizer não, não atuar, do que ele atuar e criar uma nova política pública ou inovar com medo amanhã de ser responsabilizado. Então ele dizia, dorme tranquilo quem indefere. É a administração pública do medo atrelada à administração pública do não. E essa administração pública do medo ou administração pública do não, dorme tranquilo quem indefere, gera uma espécie, portanto, de uma paralisia decisória, uma paralisia da gestão. Isso gera, no final das contas, uma ineficiência administrativa.
Então, esse é um grande efeito negativo. O primeiro grande efeito negativo é você trazer uma ineficiência ainda maior para a administração pública, porque o medo de errar leva ao apagão das canetas, leva à paralisia decisória. Então, você não tem medidas que às vezes são necessárias, medidas fora da caixa, inovadoras, e muitas vezes medidas que dependem justamente do administrador público, porque a legislação usou conceitos abertos, a legislação usou normas abertas, e é preciso que o gestor público diga, no caso concreto, qual é o alcance daquele conceito indeterminado, qual é o alcance daquela norma principiológica. E ao lado dessa ineficiência, a paralisia decisória, o que nós temos é um segundo efeito, me parece negativo, dessa administração pública do medo, que é afastar da gestão pública, afastar desses cargos estratégicos de decisão pessoas de bem. É claro que você tem pessoas de bem na gestão pública, mas muitas pessoas de bem preferem não concorrer a cargos eletivos, preferem não assumir cargos de decisão, porque ter o poder da caneta, ter o poder da decisão, vai levar a uma pecha de corrupção ou uma acusação de improbidade ou coisa que o valha. Então, mesmo que a pessoa seja honesta, por mais que ela siga as regras by the book, como a gente costuma falar, por mais que ela siga lá todas as instruções que lhes são apresentadas e com base nas informações que são sempre limitadas, que ela conta na hora de decidir, ela sabe que, por melhor que seja a sua intenção, por mais ética que ela seja, essa pessoa provavelmente vai ter que responder depois perante os órgãos de controle. Como eu disse, todo gestor público, quando sai do cargo, tem uma ação de improbidade para chamar de sua. Sendo honesto ou não, ocorre uma generalização e se aponta o dedo para ele. E ele vai ficar lá depois, contratando advogado, sem dormir, respondendo a uma ação de improbidade. Ainda que ele seja absolvido no final dessa ação, como eu já mencionei, ele já vai ter a sua vida modificada para pior. Então, você afasta da gestão pública pessoas que poderiam contribuir para a melhoria dessa atuação administrativa. Então, isso gera uma ineficiência, no final das contas, e um afastamento de boas pessoas da gestão, o que contribui para uma crescente e maior generalização, portanto, da ideia de que todo gestor público é corrupto, a generalização de que todo político é antiético, e aí, se a gente chegar a uma generalização absoluta dessa, a gente perde a esperança, a gente não pode perder a esperança. Então, é preciso mudar essa fisionomia institucional, é preciso mudar esse cenário que nós estamos vivenciando há algum tempo. É preciso efetivamente combater a corrupção, mas é preciso separar o gestor honesto do gestor desonesto, separar o joio do trigo, e essa separação ela vai ser muitas vezes fundamental, e ela vai ser intensificada, me parece, no Brasil, especialmente com as alterações que foram feitas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro em 2018. Como vocês devem saber, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela foi alterada em 2018 e foram inseridos os artigos 20 ao 30 na LINDB. E a intenção, os próprios responsáveis pelos artigos que foram inseridos, né, a intenção dessa modificação da LINDB foi trazer maior segurança jurídica para o gestor honesto, justamente separando a ideia de erro administrativo da ideia de improbidade, por exemplo. Trazendo para o controle o dever de exercer as suas atividades, que são fundamentais, com cautelas, no sentido de levar em consideração o contexto no qual a decisão foi tomada. O órgão de controle tem que levar em consideração as consequências da sua própria decisão. E aí, no artigo 28 da LINDB, veio a norma específica que trata do tema da nossa aula de hoje, que é a responsabilidade pessoal do gestor público, daquele que toma a decisão e também daquele que emite parecer técnico,
essa responsabilidade pessoal daquele que toma a decisão e daquele que emite um parecer técnico, essa responsabilidade pessoal seria tão somente nos casos de dolo ou erro grosseiro, que alguns chamam de culpa grave. O gestor público só responderia pessoalmente em casos de dolo ou erro grosseiro. Essa é a redação, basicamente, do artigo 28 da LINDB. Então, muitos disseram que essa norma ela era importante justamente para se modificar o cenário que eu acabei de descrever, para trazer maior segurança jurídica para o gestor honesto e dizer para ele o seguinte: olha, você pode errar, nós sabemos que você vai errar, e se você errar, não vai ser necessariamente responsabilizado por isso, porque o erro é inerente à atividade judicial, à atividade legislativa, à atividade executiva. Agora, se você errar grosseiramente, não respeitando, né, as opiniões técnicas que lhe são apresentadas, não levando em consideração aquilo que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em última instância, ou, enfim, se você errar de maneira grosseira, se você atuar de forma intencional para receber algum tipo de vantagem indevida ou outro benefício direto ou indireto, aí nós vamos responsabilizá-lo. Então, é uma tentativa de diferenciar o erro administrativo de um ato de improbidade ou um ato ilícito que gera a necessária responsabilização e a necessária aplicação de sanção. Quando veio o artigo 28 da LINDB, portanto, essa foi a intenção da norma. E aí, é importante a gente perceber o seguinte: olha como é que as coisas acontecem. Nós venciamos, especialmente a partir da Constituição de 88, um movimento de pós-positivismo, um movimento de centralidade dos direitos fundamentais. E nesse movimento, uma das características desse movimento é a consagração ou reconhecimento de que os princípios são normas jurídicas primárias que vinculam, portanto, a atuação do gestor público, assim como vinculam as regras. E quando a gente fala em direitos fundamentais, quando a gente fala em princípios jurídicos, a gente está falando aqui de normas de caráter aberto. O que é o princípio da eficiência? O que é o princípio da razoabilidade? O que é o princípio da moralidade? Evidentemente que existem certezas negativas, certezas positivas, mas há uma zona de penumbra aí, há uma zona de incerteza em relação ao alcance preciso desses princípios e dos próprios direitos fundamentais. Então, como eu disse lá no início, e repito, é muito comum, não é só comum, é natural que o gestor público, quando vai interpretar e aplicar um direito fundamental ou um princípio, que ele tenha esse desafio de dizer qual é o alcance daquela norma de caráter aberto. E muitas vezes o gestor público ele é levado a fazer ponderações entre direitos fundamentais ou princípios fundamentais que estão em conflito. E, naturalmente, não há uma decisão, repito, pronta e acabada do legislador. Ele vai fazer a ponderação no caso concreto e vai justificar o porquê da sua decisão, o porquê de um direito ou de um princípio prevalecer naquele caso concreto em detrimento de outro direito fundamental ou de outro princípio fundamental. Então, vejam que é natural nesse contexto de pós-positivismo, de centralidade dos direitos fundamentais, e é natural numa sociedade plural e numa Constituição plural como a nossa, que nós tenhamos decisões difíceis por parte do gestor. Exigir que o gestor público atue sempre de maneira literal, interpretando sempre de maneira literal a ordem jurídica, primeiro que é uma exigência descabida, porque a interpretação literal não é a única forma de interpretação e nem sempre é a melhor. Segundo, porque é descabida essa exigência, porque ela não corresponde à realidade. A nossa realidade é de normas abertas, normas principiológicas, conceitos jurídicos indeterminados, que não possuem uma precisão, por isso que são conceitos determinados, que levam a uma atuação clara, ou uma atuação linear do gestor público. Isso tudo é intensificado no momento de pandemia. E aí a gente fala do novo coronavírus. A pandemia foi decretada pela Organização Mundial de Saúde em meados
em meados de 2020, em março, né, em meados de março de 2020, e nós tivemos aí a pandemia decretada, e o que nós estamos vivenciando é um cenário global, não só no Brasil, um cenário global, de medidas estatais amargas, ou seja, intervenções intensas na nossa liberdade, na nossa propriedade, nos nossos direitos fundamentais. Isso é uma constatação global, em vários países nós estamos percebendo medidas mais ou menos intensas, e no Brasil não é diferente. E o desafio do gestor, que já é enorme num período de normalidade, como eu acabei de dizer, esse desafio ele é multiplicado, esse desafio ele é ainda maior nesse momento de pandemia, especialmente porque não temos ainda uma evolução da ciência capaz de dizer para o gestor público qual é a vacina para esse vírus, qual é o remédio eficaz para combater, prevenir esse vírus. Nós não temos ainda conhecimento suficiente para saber quais são as melhores medidas a serem adotadas para evitar o contágio. É claro, já temos algumas ideias e algumas informações, mas vejam que essas informações estão aparecendo, né? A comunidade científica está evoluindo, construindo, né, um entendimento sobre isso. Você imagina, se coloca na posição de um gestor público numa situação ordinária e agora numa situação extraordinária de pandemia. Você tem que tomar decisão e a sua decisão pode impactar em milhões e milhões de pessoas, na saúde dessas pessoas e até na vida dessas pessoas. E aí você tem pessoas que adotam medidas mais intensas de restrição e pessoas que entendem que isso não é tão importante, que essa pandemia não é tão relevante e não adotam medidas mais intensas. Quem está certo e quem está errado? Se a gente ficar na discussão ideológica ou na discussão político-partidária, a gente não vai resolver a questão que é uma questão eminentemente técnica, uma questão eminentemente médica e científica. Então é preciso que o gestor público tenha coragem para tomar uma decisão e mais do que esperar coragem dele, é preciso trazer para o gestor público mecanismos que propiciem essa coragem. É preciso incentivar o gestor público a ter coragem para decidir dentro de alguns parâmetros. E aí eu chego na medida provisória 966 de 2020. A medida provisória 966 de 2020 trata da responsabilidade pessoal do gestor público em período de pandemia, em período de Covid-19. E a MP 966 basicamente vai dizer que o gestor público só vai ser responsabilizado pessoalmente no caso de dolo ou erro grosseiro. Quando foi promulgada ou editada a MP 966, né, houve já uma discussão enorme. Muitos disseram que essa MP era a MP da impunidade, alguns disseram de maneira crítica que essa medida provisória foi feita para trazer impunidade para o gestor público que está tomando decisões durante a pandemia, dizendo especialmente, agora com argumento técnico, esses críticos dizendo especialmente que não poderia a medida provisória restringir a responsabilidade pessoal do gestor apenas para os casos de dolo ou erro grosseiro, porque a própria Constituição Federal, quando fala da responsabilidade pessoal dos agentes públicos, diz que os agentes públicos respondem por dolo ou culpa. Culpa, sem dizer se é culpa grave, se é culpa leve, culpa, qualquer culpa. Então não poderia a medida provisória dizer, de maneira restritiva, que a responsabilidade seria apenas no caso de dolo ou erro grosseiro ou culpa grave. Né? Estaria restringido o alcance da Constituição de acordo com os críticos. Lembrando que a Constituição Federal fala disso no artigo 37, parágrafo 6º. Tá? O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele tem duas partes. Na primeira parte fala da responsabilidade objetiva do Estado e na segunda parte da responsabilidade pessoal do gestor público. E essa responsabilidade pessoal do agente público, ela é subjetiva, dolo ou culpa. Então, não poderia, para os críticos, a medida provisória restringir essa responsabilidade pessoal apenas aos casos de dolo ou erro grosseiro. Qualquer erro, qualquer culpa deveria gerar responsabilidade, é o que os críticos vão dizer. De outro lado, muitos aplaudiram a medida provisória 966, dizendo, olha, finalmente
nós temos uma segurança maior para o gestor tomar decisões durante a pandemia, porque o gestor sabe que só vai ser responsabilizado pessoalmente se errar de forma grosseira ou se atuar de forma dolosa para gerar um tipo de benefício indevido. Nesse caso, o simples erro administrativo não vai gerar responsabilidade. Ele sabe que no momento de incerteza e de grande complexidade, provavelmente ele vai tomar medidas que não vão ser, talvez, as melhores, até por conta da assimetria de informações ou da falta de informação ainda técnica ou científica. Muitas decisões serão provavelmente modificadas ou não adequadas de maneira a combater a pandemia. E a gente só vai perceber isso depois que a decisão é tomada, quando você vai vivenciar as experiências trazidas por aquela decisão. Então, muitos aplaudiram a MP 966. O fato é que, logo depois da sua edição, foram propostas 7 ações diretas de inconstitucionalidade contra essa medida provisória. E o Supremo Tribunal Federal acabou de analisar a constitucionalidade dessa MP em sede cautelar, e o Supremo trouxe uma interpretação conforme a Constituição. O Supremo validou a medida provisória 966, disse que é constitucional, mas trouxe uma interpretação conforme a Constituição para estabelecer parâmetros interpretativos. E aí, a partir da eleição do Supremo, e a partir daquilo que eu já defendia também no meu livro, né, no meu curso de Direito Administrativo, né, o que a gente tem, na verdade, basicamente é uma repetição de uma norma que já existia. Eu quero chamar a atenção, e o Supremo chamou a atenção para isso, para o fato de que a MP 966 de 2020 ela não é inovadora. Ela pode trazer até alguma inovação, mas ela basicamente traz aquela mesma ideia que já era colocada no artigo 28 da LINDB, que nós mencionamos hoje. Assim como o artigo 28 da LINDB estabelece que aquele que toma a decisão ou aquele que emite um parecer técnico só vai responder no caso de dolo ou erro grosseiro, e a LINDB fala de forma genérica para qualquer hipótese, a MP 966 trouxe a mesma ideia, só que especificamente para o período da pandemia. Eu até questionei quando veio a MP 966 se era necessária a sua edição, porque na verdade ela falou mais do mesmo, na minha visão, na essência, pelo menos, o que ela está dizendo já constava do artigo 28 da LINDB. Ou seja, a MP 966 está dizendo, olha, o gestor público, durante a pandemia, só vai responder por dolo ou erro grosseiro. Ok, já estava na LINDB. Mas no Brasil, às vezes, é importante falar a obviedade, ou às vezes ser repetitivo, porque as pessoas esquecem. Né? Muitas pessoas esqueceram que já existia a LINDB. Vejam que quando veio a LINDB ela veio há muito tempo, mas quando vieram as alterações na LINDB em 2018, com a inserção do artigo 28, houve polêmica naquele momento. Mas não foram propostas 7 ações diretas de inconstitucionalidade. Aliás, não me recordo se na ADIM, que foi proposta contra essas alterações da LINDB, se questionou especificamente o artigo 28. Mas se pode ter questionado, não há problema. É um questionamento válido. Mas o fato é que essas 7 ações de inconstitucionalidade, essas 7 ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas contra a MP 966, essas 7 ADIMs disseram que essa medida provisória é inconstitucional, porque não pode a norma restringir a responsabilidade pessoal do gestor apenas para dolo ou erro grosseiro, quando a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, na parte final, ao falar da responsabilidade pessoal do agente público, diz que ela é no caso de dolo ou culpa. Então, nesse caso, não poderia restringir o legislador infraconstitucional ou a medida provisória aquilo que a Constituição Federal não restringiu. Então, as 7 ADIMs foram nesse sentido. E o Supremo Tribunal Federal rechaçou esse argumento. A maioria do STF, pelo menos, ficou vencido o ministro Marco Aurélio. O ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia estavam propondo uma interpretação um pouquinho diferente, mas acabaram acompanhando a maioria. O STF, no seu plenário, entendeu que a MP 966 é constitucional. Eu ainda não tive acesso a todos os votos, mas o acesso que eu já tive até agora a alguns dos votos demonstra esse acesso, que os ministros fizeram questão de lembrar que essa responsabilidade apenas em caso de dolo ou erro grosseiro, ela já era encontrada no artigo 28 da LINDB, e que não há inconstitucionalidade no fato
da norma infraconstitucional restringir a responsabilidade pessoal do gestor público para os casos de dolo ou erro grosseiro. No campo da improbidade administrativa, é bom lembrar, no próprio campo da improbidade administrativa, muito antes da alteração da LINDB em 2018, o STJ já dizia que na responsabilidade por improbidade a regra é o dolo. Mas lá na improbidade se admite um ato de improbidade culposo, que é aquele ato do artigo 10 da Lei 8429 de 92, que fala de lesão ao erário. E aí o STJ, ao tratar da improbidade administrativa, antes da alteração da LINDB, né, o STJ já entendia que essa responsabilidade seria tão somente no caso de dolo ou culpa grave ou erro grosseiro. Então já era um entendimento que o STJ havia fixado justamente com essa preocupação de não considerar improbidade todo e qualquer erro administrativo. Só vai ser considerado improbidade se houver o dolo, e no caso específico da lesão ao erário, que pode haver improbidade por culpa, nesse caso da lesão ao erário, só se for culpa grave, não é qualquer culpa. A LINDB, na verdade, quando foi alterada em 2018, ela trouxe essa mesma ideia, que já era colocada no STJ e em outros órgãos de controle, trouxe essa ideia de maneira mais ampla, para todo aquele que toma uma decisão ou que emite um parecer técnico. E não só para improbidade, para responsabilidade civil e administrativa, de um modo geral, para evitar a administração pública do medo, o apagão das canetas. E aí o que faz a MP 966 é repetir essa mesma ideia. Portanto, não é de hoje, é uma tendência que vem sendo verificada na jurisprudência do STJ, no campo da improbidade, depois a LINDB alterada em 2018 de forma mais ampla, e agora a MP 966 para o período da pandemia. O STF entendeu que é constitucional, e um parâmetro importante para se definir o que é erro grosseiro e o que não é erro grosseiro, me parece que um parâmetro importante foi aquele trazido pelo relator, o querido ministro Luiz Roberto Barroso, querido professor, inclusive professor da UERJ. O professor Luiz Roberto Barroso, ministro, disse que um dos parâmetros é justamente a questão científica, a questão técnica. Disse ele, basicamente, que se o gestor público toma uma decisão desconsiderando o conhecimento técnico existente naquele momento, desconsiderando os pareceres técnicos, e aqui a gente não está falando só parecer técnico do procurador, né, do advogado público, é o parecer técnico do médico, o parecer técnico daqueles que conhecem, portanto, o assunto. E essa atuação do gestor público, que desconsidera as informações técnicas que são compartilhadas pela sociedade científica, pela comunidade científica, isso seria erro grosseiro. Isso poderia gerar responsabilidade. Aliás, aqui eu estou vendo, isso vai um pouco na linha da pergunta da Maria Eduarda. Então, esse é um parâmetro que pode gerar essa responsabilidade se o gestor desconsiderar o conhecimento técnico que é vigente hoje, que é apresentado pela comunidade científica nacional e até internacional, disse o STF, né? Inclusive, se o gestor público desconsiderar orientações da OMS, vejam, de entidades não estatais internacionais, como é importante hoje o direito constitucional, ou é importante a ideia de um direito globalizado. Se o gestor público desconsiderar recomendações da OMS, teoricamente ele poderia ser responsabilizado, o STF deu abertura para esse caminho. Portanto, o que nós percebemos hoje é um desafio enorme para o gestor público para tomar decisões difíceis. Num contexto em que nós temos normas abertas, direitos fundamentais que colidem entre si, princípios jurídicos também que colidem entre si, que têm textura aberta, é mais do que esperado que o administrador público, o gestor público, tenha que tomar decisões difíceis, interpretações não literais. E se ele faz isso, se ele tem que pensar fora da caixa, se ele tem que evoluir, se ele tem que inovar, com limites sempre, dentro da administração pública, não dá para a gente trazer um controle a posteriori, ou um controle preventivo também, desconectado do contexto em que a decisão é adotada, uma decisão do órgão de controle que não leva em consideração as suas consequências práticas e jurídicas, uma atuação do órgão de controle extremamente formalista, que vai contra essa atuação que é mais do que natural dentro de um contexto plural, dentro de normas principiológicas e conceitos indeterminados.
Então, é preciso superar a administração pública do medo, separar erro administrativo de ato de improbidade ou ato ilícito passível de responsabilidade. E, no contexto da pandemia, um instrumento que fez isso foi a MP 966 de 2020, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, numa interpretação conforme, fixando ali alguns parâmetros para dizer o que é dolo, o que é erro grosseiro. E isso não seria, na minha visão, grande novidade, porque já tínhamos, repito, a LINDB, no seu artigo 28, inserido em 2018, e nós já tínhamos no campo da improbidade o próprio STJ, já estabelecendo essa restrição, porque vejam, lá na improbidade administrativa, você tem o artigo 9º, o artigo 10, o artigo 11, o artigo 10A também, né? A lei de improbidade fala em enriquecimento ilícito, no artigo 9º, lesão ao erário, no artigo 10, concessão, aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários, no artigo 10A, e violação a princípios, no artigo 11. Violar um princípio seria improbidade. Naturalmente que se você levar isso a ferro e fogo, se você um dia chegar atrasado na repartição pública, violou a pontualidade. A pontualidade está na lei do servidor público, cometeu improbidade. É claro que não pode ser assim. Então, a improbidade ela depende de uma atuação dolosa, ou no caso em que se admite a culpa, que é o artigo 10, lesão ao erário, lá da Lei 8.429 de 92, pelo menos uma culpa grave, já dizia o STJ. Então, acho que essa tem sido uma tendência que agora foi confirmada pelo Supremo, porque o STF não tinha ainda analisado a questão da LINDB, alterada em 2018. Então, a pandemia trouxe a MP 966 de 2020, que a princípio poderia parecer desnecessária porque você já tinha o artigo 28 da LINDB, que já deveria proteger o gestor público honesto. Mas a MP 966 ela foi importante, seja para reafirmar aquilo que a LINDB já tinha colocado, e no Brasil às vezes é bom reafirmar, às vezes é bom falar o óbvio, porque as pessoas esquecem rapidamente, e acabou sendo boa a MP 966 por conta da decisão do Supremo, que acabou confirmando a constitucionalidade da MP 966, e na linha do que já estava na LINDB, vai acabar, se amanhã for julgar o artigo 28 da LINDB, o Supremo vai levar em consideração o seu próprio precedente para dizer, olha, realmente, a mesma ideia, vamos admitir essa restrição. Restrição essa que já existia para a responsabilidade de magistrados, de membros do Ministério Público e de outras autoridades que já não respondiam apenas por conta de culpa leve ou culpa lato sensu. Era dolo ou fraude, dolo ou culpa grave ou coisa que o valha. E agora nós temos isso para todo e qualquer gestor público, tomar decisão, e para aqueles que emitem opiniões técnicas. Basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês. A Mariana também faz uma pergunta se o gestor público poderia ser responsabilizado por descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Teoricamente pode ser responsabilizado, mas você não pode esquecer que a própria legislação tem relativizado algumas normas da LRF. Nós tivemos recentemente a emenda constitucional 106 de 2020, e essa emenda constitucional relativiza a aplicação de algumas normas constitucionais que tratam de responsabilidade fiscal, e também no campo normativo, vamos lembrar do decreto legislativo número 6 de 2020 do Congresso, que declarou estado de calamidade pública, e isso tem previsão no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa decretação de estado de calamidade relativiza, portanto, a aplicação de algumas exigências da LRF para que o gestor público possa tomar decisões que ele não poderia tomar se fosse observar literalmente a LRF, e decisões que são necessárias para a garantia da vida e da saúde. Então, eu queria aqui fechar fazendo menção a um trecho de um poema, né, do Tobias Barreto, no poema, que eu acho lindo esse poema, que tem o título sugestivo para o nosso tema, né? O rei reina e não governa. Nesse poema tem um trecho que eu vou destacar para vocês, que é mais ou menos assim. Seja o leão, diz o asno, seja o leão, diz o asno, um rei constitucional, com assembleias mudáveis, com ministros responsáveis, não nos pode fazer mal. Fiquem-lhe as garras ocultas, não ruja, não erga a voz, conforme a tese moderna, que ele reina e não governa. Quem governa somos nós. Então, eu queria fechar esse cenário, aqui, essa nossa live, a nossa conversa, com esse trecho do poema do Tobias Barreto, dizendo que
nós governamos, o poder emana do povo, artigo 1º da Constituição, e a população precisa ter gestores públicos que tomem decisões evidentemente racionais, decisões limitadas pela ordem jurídica, mas decisões com um certo nível de coragem, com um certo nível de criatividade, que é natural num Estado democrático de direito, num Estado, numa sociedade que é marcada a sociedade pela pluralidade, né, pelo pluralismo. Então, me parece que esse tema da responsabilidade do gestor é um tema mais do que atual e que deve ser debatido como tem sido debatido. Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Eu vi aqui a Maria Eduarda participando, também o Carlos Alexandre, Ludmila. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa e que nós possamos passar o mais rápido possível por essa situação e vamos tentar voltar à nossa normalidade, se é que teremos a normalidade que nós conhecíamos, né? Muito provavelmente o novo normal será bem diferente do velho normal. Muito obrigado a todos, grande abraço, fiquem com Deus.